vamos fazer o seguinte, vamos falar da Câmara de Vereadores de Maringá, porque na sessão de ontem, os vereadores votaram ali e aprovaram as contas da prefeitura relativas ao ano, à gestão do prefeito Ulisses Maia, o último ano de gestão do prefeito Ulisses Maia. O Tribunal de Contas do Estado e o Ministério Público já tinham emitido parecer pela aprovação aí dessas contas. E os vereadores, como eu falei, seguiram esses pareceres, aprovando aí por 15 votos a 7. Antes da votação, os vereadores até tentaram fazer ali uma reunião para um consenso entre os vereadores para votarem. Não houve consenso e aí, de fato, foram para votação. Alguns foram para a tribuna, deram um parecer positivo, outros negativo em relação à aprovação. E aí, algumas farpas, não digo muita farpa, mas pequenas farpas uns contra os outros ali. E aí, só para exemplificar para vocês, quem votou contra a aprovação das contas do último ano do prefeito Ulisses Maia: Cris Lauer, Gisele Bianchini, Guilherme Machado, Jeremias, Pastor Sandro, William da Farmácia e William Gentil. Esses votaram para reprovar as contas. Como eu falei, alguns foram para a tribuna defendendo seus posicionamentos, farpas por todos os lados, não muitas farpas, mas no meu entendimento, pequenas farpas. Kim, Rafael? Pois bem, eu tentei dar uma ouvida nas falas dos nossos queridos vereadores, mas aí é estranho, porque se você acusa o governo passado de ter um rombo, aí mudou a palavra do rombo para buraco de 40 milhões de reais na saúde, e aí depois dizer que não, tem que aprovar mesmo, isso aqui, porque isso é uma questão, não é política, é uma questão com os trejeitos, com os jargões, completamente assim. Se a pessoa pensa, pelo menos tem uma sinapse, viu, Edivaldo? Ela consegue identificar que o vereador ou a vereadora está saindo fora do esquadro intelectual. E aí, obviamente, você, caro ouvinte, caro telespectador, não pode ser enganado por falas vazias, né? Porque na mesma fala, no mesmo dia, na mesma sessão, há uma contradição na fala de um único vereador, por exemplo. Então, assim, você aprovar as contas, né, é óbvio que é uma questão constitucional, é necessário os vereadores analisarem tudo, mas não adianta a gente fazer aqui politicagem com narrativas, dizendo que existem questões irregulares nas contas, ou questões desse próprio rombo, desse buraco na saúde, como foi mencionado pelo próprio prefeito aqui nessa bancada e em outras entrevistas também. E aí você chegar no fim e aprovar por uma questão de há uma questão aqui de padrão, né? Algo que é taxativo, todos os vereadores precisam aprovar e ponto final, e aí goela abaixo do cidadão. A goela abaixo do cidadão. Tipo, tá ruim, tá irregular, tem algumas coisas que precisam ser explicadas, mas no fim das contas, vamos aprovar. Há uma incongruência aqui que é inexplicável, né? E não estou falando só dessa gestão, é só você pegar as outras, né, de aprovação ou não de contas. Mas, enfim, tem pareceres do Ministério Público, do TCU, enfim, tem questões que precisam ser levantadas, mas se os vereadores já aprovaram, tá tudo certo. Então, quem somos nós, meros mortais, para questionar alguma coisa? Ô, Edivaldo, quando se reprova as contas, traz algum tipo de implicação? Essencialmente inexigibilidade, né? Talvez a principal, uma vez que o ex-prefeito tem pretensão de disputar a eleição em 2026, essa seria a principal condição, né? Além de outros agravantes. Mas, Paulo, quando você coloca ressalvas, né, você tem ainda tempo para o gestor público resolver essas questões. Eu imagino, eu não tive acesso às contas, eu não vi, até porque é algo bem complexo, é relativo a 2023, né? 2024 ainda não chegou. Então, essa questão, por exemplo, da área da saúde, caso exista esse suposto buraco rombo, ele vai aparecer nas contas de 2024. Aí sim, talvez o TCE, isso vai vir para a Câmara provavelmente só lá no início do ano que vem, aí talvez pode haver alguma restrição maior às contas do prefeito. Agora, se houve apenas ressalvas, eu acredito que não há margem para você não aprovar as contas, né, do ex-prefeito. Eu acho que os vereadores tomaram uma decisão correta. Eu vi algumas argumentações lá, todas não me pareceram muito consistentes. O que não votaram contra me pareceu mais um ato político do que necessariamente técnico,
Então, eu acho que a Câmara tomou uma decisão correta, porque uma vez que o TCE não apontou nada tão grave a ponto de reprovar, é importante que quando a conta vem lá, ou pede, ou a conta volta para que o prefeito faça as ressalvas, ou mesmo, né, devolve a conta para já entrar aqui na Câmara para ser aprovada, e apenas com ressalva, ainda dá tempo até do gestor público acertar alguns detalhes. Não vejo nenhuma questão mais grave não, Paulo. Então, acho que segue, talvez as contas de 2024 pode ter alguns complicadores maior em função eventual dessa questão dos rombos da saúde, que até esse momento não estão muito claros, né? Não ficou muito claro. O prefeito esteve aqui nessa bancada, inclusive, falou a respeito disso. Foi o primeiro momento que ele trouxe, até nos revelou que foi feita uma auditoria na saúde, e esse foi o aspecto mais grave apontado aí, desses recursos, né? Mas até também não está muito claro se de fato é um rombo ou apenas uma conta em descoberto, né? Que são questões bem distintas, Paulo. Ângelo? No caso da saúde, pelo que eu vi até agora, inclusive na última discussão do Conselho de Saúde, houve fraude, né? Quando você usa o documento de uma pessoa sem ela saber, mesmo porque esse dinheiro vá para um fundo, vá para alguma coisa, mas ela não sabe que, né? O CPF para você dar na loja já dói no coração. Exato. São dados, né, que a LGPD protege. Isso é de 2024, né? Esses episódios aconteceram. Começaram em 2023, Não, 2023. Começou em 2023. Chegou a ser ter citado nessa prestação, pelo que eu sei. Só que não foi o suficiente. Tanto que o primeiro a se manifestar por reprovar, votou a favor, que é o Luiz Neto, né? Mas me deixa assim, o que eu fiquei sabendo é que 2024 não escapa. Deve ser julgado no ano eleitoral de 2026, porque 2024 pega todo esse buraco, rombo, sei lá como é que fala, na saúde. Às vezes, é bom citar isso. O TCE aplica penalidades diferentes, depende, obviamente, do que foi feito errado. Somente duas pessoas que exerceram cargo que constam da lista chamada lista suja do Tribunal de Contas. É o atual prefeito de Maringá e o ex-prefeito Ulisses Maia. Então, o Silvio, durante muito tempo, andou com um problema no tribunal por causa de R$100 mil que a prefeitura repassou através de convênio para, sim, fazer aquele negócio de promoção, campanha promocional e tal. Isso deu uma dor de cabeça danada para ele. Então, o fato de estar numa relação do tribunal já não é boa coisa. No entanto, eu acredito que existem outros elementos, como educação e saúde, que mereceriam desde já uma CPI. Mesmo que ela não dê nada, é bom que a comunidade saiba das coisas que aparentemente estão discutindo. E aqui eu repito o que o Wagner de Oliveira me disse na semana passada aqui no Rigoncast. Ele falou, olha, nos primeiros meses, os primeiros 6 meses, é o período ideal para você falar, não, peguei isso aqui, esse é o tamanho do rombo, esse é o não sei o quê, estou tomando essa providência, fazendo essa auditoria, porque passou desse período, meu bem, a culpa passa a ser do atual governante. Então é importante, isso é político, isso é comprovado, é importante que fez alguma coisa errada, tome providências. Como está tomando o Conselho Municipal de Saúde, que está encaminhando um documento para o Ministério Público, o que me parece meio inerte, porque já foi mandado em 2023. Estamos em 2025, né? E não saiu nada. Se fosse para fechar casa de idoso, é capaz de ter acontecido fazia tempo. Fechou várias, né? Fechou várias, aí parece que vai ser uma prioridade. Mas estão acreditando no Ministério da Saúde, do Ministério Público da Saúde, porque isso envolve diretamente dinheiro público, uso irregular de CPF para ganhar dinheiro. É uma malandragem, no meu entendimento, contra o erário.